Olá, olá! Direto do South by Southwest, o SXSW, que está rolando aqui em Austin, no Texas. Eu sou Giovana Riato, sou editora-chefe da Automotive Business. Estou na companhia de Rafael Ceconello, que é diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios. Rafael, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite para essa conversa. É uma alegria imensa estar aqui com você, primeiramente, então agradeço aí o espaço de vocês para a gente conversar um pouco e também falar da nossa satisfação de poder estar num evento internacional dessa envergadura, onde a gente está falando de inovação, celeiro de inovação, e poder entender um pouco, sentir esse ambiente pessoalmente e traduzir um pouco com tudo aquilo que a gente escuta e faz lá no nosso dia a dia e discute com tantas pessoas as possibilidades. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer e vamos absorver tudo que a gente puder desses nossos dias aqui, né? É isso, tem muito assunto para desenvolver e eu tenho que começar falando, né? Para quem não conhece, o SXSW é um dos maiores festivais de inovação do mundo, muito conteúdo, muita tecnologia rolando, a gente fica até um pouco atordoado do que vê, mas estamos fazendo o nosso melhor, né, Ceconello? E aí a Toyota está patrocinando aqui uma iniciativa muito legal do governo e da Prefeitura de São Paulo, que é a SP House, então que está aberto, é parte da programação do evento, tem muito conteúdo bom, tem esse espaço excelente de podcasts e a Toyota também está patrocinando a cobertura da Automotive Business aqui do evento. Então super obrigada pela parceria e simbora conversar então, né? Vamos lá. Muito bom. Ceconello, já que a gente está falando desse evento, eu gostaria de começar ouvindo de você exatamente o que você viu de mais interessante, o que te chamou a atenção até agora? A gente ainda está nos primeiros dias, muita coisa vai rolar, mas já tem algo que você possa compartilhar? Ah, com certeza. Ontem a gente teve a abertura aqui da Casa São Paulo, então muito legal porque é um ambiente que te traz para a cultura, para a inovação e também com uma pegada muito de desenvolvimento. Então a gente tem aqui a figura não só das secretarias de cultura, mas também as secretarias de desenvolvimento. E quando a gente vê esse ambiente aqui, já se estão dizendo aqui, estou falando para vocês que 4.000 pessoas já passaram aqui, então nós estamos no primeiro dia. Que interessante. E aí já teve algumas conversas que são muito, muito diferentes do nosso dia a dia. Mas uma que foi muito bacana foi hoje cedo, KM Web, que é uma referência aqui de Austin, de toda esse ambiente, e ela foi falando de todas as possibilidades, passando por exemplo, inteligência artificial, que é um tema que a gente quer trazer a aplicação, toda a experiência dela no que é aplicável, são coisas assim que parece filme mesmo, e você vê que não é filme, que é uma realidade. E um dos pontos que ela trouxe, que eu acho que vale dividir com vocês, foi a questão da biotecnologia e todo o potencial do sul global, em particular do Brasil nisso. E quando a gente avalia isso, por tudo aquilo que a gente tem de parceria no Brasil, de desenvolvimento, de tecnologia, de P&D, que a Toyota faz, você identifica a fala dela numa posição global, como Estados Unidos, e conhecedora da realidade na Europa, na Ásia, na China, e ela fala, olha, o Brasil é uma potência para isso. Por quê? Porque você tem como desenvolver o biocombustível, o etanol, a sugarcane, né, que eles colocam muito como uma diversidade. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente tem trabalhado, inclusive dentro do estado de São Paulo, mostrando o potencial disso entre a integração de uma indústria como a nossa, com a indústria do agronegócio e com tudo isso trazendo para a sociedade aquilo que a gente está buscando. Desenvolvimento, mas também a questão do net zero, da sustentabilidade, da produção. E produzir no Brasil tem um diferencial, que foi isso que ela colocou, da pegada de carbono. Que como as nossas matrizes energéticas são limpas, o nosso processo industrial no setor automotivo, que a gente e vocês cobrem tão bem, ele é tão robusto, porque nós somos o 8º parque fabril do mundo, a gente tem esse diferencial atrelado ao biocombustível. Então você vê que a fala, ela está muito interligada com o que o mundo está buscando. Então ver isso aqui foi um negócio bacana. E nos próximos dias a gente sabe que a gente vai aprender muito ainda, né? Acho que esse é o grande ponto. Muito bom. E sobre isso até, Ceconello,
Agregando a esse comentário que você trouxe, a palestra da Amy Webb é uma das mais concorridas aqui no SXSW. É sempre muito legal todo o balanço que ela traz. E, em paralelo a isso, nas programações do evento, eu entrei em uma apresentação, um debate sobre combustível sintético, né? Então, esse esforço para ter uma gasolina que é carbono zero. E aí é interessante, porque a gente assiste e vê o esforço internacional por esse caminho de buscar uma solução que tenha uma captura de carbono ou que evite a geração, mas com o etanol a gente já tem um caminho mais traçado e já estabelecido, que eu acho que isso é muito interessante. Então, olhando para esse caminho, a Toyota lá em 2019 foi a primeira montadora do Brasil a lançar o carro híbrido Flex com o Corolla. Então, muito movimento nesse sentido tem acontecido desde então, vai acontecer ainda mais para frente, mas vocês estão mais sambados aí no tema. Eu gostaria de saber quais foram os aprendizados mais interessantes desse período. Essa é uma pauta super interessante, porque a gente vem, primeiro, fazendo um cenário desses fóruns e desses debates internacionais. Então, você pensa em 2019, já é bastante tempo, nós estamos falando de mais de 5 anos atrás, e a gente já juntando a eletrificação com o biocombustível. Quando você vai para os fóruns, começa a aparecer esse debate, você está falando combustível sintético, combustíveis alternativos, tentando buscar o net zero ou a redução drástica da emissão do carbono. E aí, quando a gente transita desde o G7, pelas COPs, pelos G20, que são debates das grandes economias, isso vem para a pauta. E quando você vai debater todo esse desenvolvimento tecnológico, passa pelo hidrogênio, passa por o combustível sintético, passa por todas as alternativas que estão na mesa, você vê um grande diferencial que é o biocombustível, no caso o etanol aqui do Brasil, e que é produzido em outros países, mas numa escala muito menor, você vê que é uma solução pronta. Esse é o ponto que você está me trazendo, ela é pronta. E aí quando você traz essa experiência para o Brasil, para a Toyota, que lançou o primeiro híbrido flex do mundo, então foi ali, olha, eu tenho a tecnologia híbrida, ela é uma tecnologia que já está posta e tem feito um papel importante. Imagina, a Toyota em termos de novas tecnologias já fabricou mais de 30 milhões de carros com alguma dessas tecnologias, seja híbrido na sua grande maioria, seja elétrico, seja qualquer outra tecnologia plug-in que muito se fala. No Brasil a gente trouxe essa de uma forma que ela é híbrida. E qual que é o diferencial? Põe o biocombustível junto. E aí você pega 42 mil postos que existem no país, que está disponível. Você pega uma região como aqui, estamos na Casa São Paulo, você pode parar e abastecer num custo muito bom de etanol e com uma eficiência energética muito boa. E quando você colocou a bateria junto, que é a bateria da Toyota, que é o nosso híbrido forte, híbrido completo que a gente fala, ela não precisa da recarga externa. Então ali você está reduzindo o consumo de combustível, então o cliente está sentindo no bolso em torno de 40%. Então se você gastava R$100, você vai gastar R$60 para andar a mesma distância. E você não vai ter que pôr nenhuma carga elétrica, porque a bateria ela se autorregenera com o sistema, com a tecnologia híbrida Toyota, que basicamente é a perda de força do motor e as frenagens, que é uma tecnologia que inclusive a Toyota quebrou a patente lá em 2015 da tecnologia híbrida, e desenvolveu a partir de 2015 até 2019 a tecnologia híbrida Flex. Então é a questão de estar pronto, acessível, que é o gancho que você está dizendo. E aqui a gente está num fórum que tudo está na mesa, a gente vê as possibilidades, mas a gente traz uma experiência também de algo que já é real. São 100 mil veículos produzidos, é um sucesso para o cliente, ele se sente tecnologicamente atendido, uma coisa que a gente produziu no Brasil. Então a nossa indústria automotiva mostrando aí o potencial. E isso, não estou falando só de Toyota, você vê que os competidores e todo esse, vamos dizer, esse setor automotivo está enxergando como viável. Sim, é bem interessante isso. E até puxando esse gancho da experiência, você falou 100 mil veículos já vendidos, né? Uma coisa que acontece muito nessa discussão sobre eletrificação, quando a gente fala do elétrico puro, tem uma certa dificuldade na satisfação do consumidor, porque muitas vezes a infraestrutura de recarga é determinante para isso. Então, se ele não tem uma boa experiência de recarga,
muitas vezes a análise sobre o carro não vai ser tão positiva. Como fica a satisfação do consumidor com o híbrido flex? O que vocês constataram ao longo do tempo e eventualmente ajustaram? Eu acredito que a gente tem já uma experiência que começa em 2019 com o nosso Corolla Sedan, produzido no Brasil. Em 2021 a gente tem uma grande virada, porque a gente chega com um público, que é o público hoje, que busca uma SUV, busca o carro com essa característica, isso aí todo o mercado diz, vocês sabem bem, e a gente coloca a mesma tecnologia e tem um sucesso de venda. A partir do momento que a gente entrou em produção do Corolla, e o Corolla Cross veio em 21 no meio do Covid, e mesmo assim eu tirava pedidos no sentido de que, olha, a gente tem produção para atender. E o cliente correspondendo com essa linha, a gente faz o aporte de investimento ano passado, dizendo, olha, onde é que eu vou mirar? Eu vou mirar nessa tecnologia híbrida flex completa, porque o Brasil recebeu bem. E quando você vai e busca os rankings de satisfação de cliente, de referência, a gente vê a Toyota bem posicionada, que isso realmente é mais do que só vamos dizer assim, uma medição que a Toyota faz, mas é de fato o objetivo da Toyota. Quem vai escolher a tecnologia é o cliente, não sou nós como montadora. A gente tem um leque com todas elas. Isso quer dizer que o carro elétrico ou que outra tecnologia, hidrogênio, ela não vai ser... Não, pelo contrário, estou dizendo o seguinte, você está vendo com uma curva de aprendizado que o consumidor tem se sentido satisfeito porque ele não passa por grandes, a gente usa o termo impacto na rotina. O impacto na rotina de um veículo híbrido, e mais no caso do Brasil e que a gente está expandindo, é o híbrido flex, você não muda a rotina. Você pega como cliente, você tem o ganho que eu falei da autonomia, você tem o ganho da redução do custo, mas você não tem nenhum ônus de ter que se preparar para uma viagem, para uma rotina, sua rotina de trabalho. Então tá pronto, você entra no carro, praticamente vem a pergunta, esse carro é eletrificado, ele é diferente, mas ele atende a minha demanda. Então essa experiência tem sido positiva e essa é a experiência que a gente tem conversado. E quando a gente vem para o mundo da inovação tecnológica, você vê que isso é uma grande inovação. Para nós brasileiros falar de etanol parece simples, mas para o mundo é uma inovação de fato. Quando você fala da hibridização, conforme o carro vai ficando mais eficiente e vai juntando os dois mundos de toda a experiência que você tem ainda para tirar do motor a combustão, com a eletrificação, que faz parte da evolução, isso não tenha dúvida, você está dando um exemplo do que realmente pode funcionar. Eu acho que esse é o ponto. E o consumidor que vai sentindo isso. Então esse índice de impacto para o consumidor, ele é fundamental. Com certeza. E Seconello, a Toyota anunciou investimentos importantes nos últimos anos. Gostaria que você relembrasse para a gente e contasse o que a gente pode esperar da evolução da tecnologia, né? Porque a gente vai caminhando por novas fases e o que vocês estão preparando. Olha, a gente fez, como foi dito, o ano passado, 11 bilhões de reais de investimento no Brasil, começando o ano passado, 2024, até 2030. Esse dinheiro ele vai ser aplicado em várias frentes, mas ele é fruto justamente dessa aceitação do Corolla e do Corolla Cross, dos irmãos Corollas híbridos flex. Então você está seguindo para um desenvolvimento de aumentar a capacidade produtiva, nós estamos aumentando a fábrica para produzir mais 2 novos modelos, isso é dado público, nós vamos produzir 2 novos modelos que vão ter embarcado essa tecnologia e vão buscar justamente esses mercados que a gente hoje já tem, que é o Brasil, mas também são 22 países da América Latina. Então hoje, por exemplo, o híbrido produzido no Brasil, ele é um sucesso de venda no Chile, na Colômbia, tem um mercado importante no Peru, por exemplo, e a gente faz o híbrido no Brasil, exporta para lá e no mercado brasileiro, como no Paraguai, vai o híbrido flex, com esse diferencial. Esses investimentos estão pautados em dar sustentação para esses projetos. Porém, existem N outros protótipos sendo avaliados. Você coloca ali
numa perspectiva, o híbrido plug-in flex. Então isso já é algo anunciado pela Toyota como algo que está no laboratório, que você já tem viabilidade, a questão é entender mercado, então é uma grande novidade do ponto de vista do protótipo. Você tem a questão de trabalhar com biometano, existe também protótipo da Toyota estudando o biometano como uma viabilidade. Você tem aquele projeto que a Toyota é partícipe com a Universidade de São Paulo e muitas outras empresas do setor privado, que está viabilizando o hidrogênio através da reforma do etanol. O quanto isso tem ficado no plano de investimento da Toyota? Está lá, está sendo observado. Claro que você tem ainda uma curva tecnológica a chegar, mas tudo isso sustenta o potencial do híbrido flex hoje, e esse investimento vai trazer todo esse processo de localização e de parceria com as cadeias locais. Então nós estamos conversando ali com os fornecedores que são quem provém. Então nós temos um conteúdo local, uma produção local, um adensamento da cadeia produtiva, que para o Brasil é muito positivo, para o consumidor é muito, porque onde que chega esse investimento? Ele chega, por exemplo, na reposição, na autopeça. Você tem ali um centro criado logístico de 55 mil metros quadrados para atender toda a América Latina no curto prazo, ou seja, eu vou deixar de novo o cliente com o meu foco. Ele já está vivendo uma tecnologia que não é algo que lhe traz grandes dificuldades de adaptação, mas ele também tem, vamos dizer assim, o pós-venda sustentado para que ele tenha sucesso. Junto a isso, nesse mesmo investimento, a gente acabou de anunciar 10 anos de garantia Toyota. Então você vê que é um monte de ações que parece que são separadas, mas elas estão ali para quê? Para oferecer um produto de alta tecnologia e de muita confiabilidade para o consumidor, seja no Brasil, seja nesses 22 países. Perfeito. E você citou essa questão dos outros países, né? Eu acho, a gente sempre esbarra nessa discussão quando fala de etanol, de híbrido flex, que é a questão da exportação, né? Do quão viável ela é ou não é, essa questão de ter o combustível disponível em outras regiões. Você acha que o etanol tem mais potencial, o híbrido flex tem mais potencial ainda? Com certeza. Isso é uma afirmação. Tem o potencial. É claro que depois vai ter que ter justamente um ambiente criado nesses países para trabalhar com isso. Então eu gosto de citar o exemplo da Índia. A Índia, como mercado e como produção, é maior que o Brasil no nosso setor automotivo. E eles já enxergam, já começaram um processo que a gente foi parceiro quer dizer como empresas brasileiras, não só a Toyota, mas uma série de empresas, inclusive autopartistas, de mostrar que era um caminho viável a tecnologia flex. Hoje, eles já têm lá mais de 10 protótipos em execução da tecnologia flex. Isso quer dizer que num curto espaço de tempo, é um mercado que vai entrar no uso do etanol. Você já tem bombas lá, o número mais atual que eu tenho é que já são 300 bombas no país de etanol. Então isso já mostra a possibilidade sendo realizada. Você tem, claro, a produção de cana grande, focada no açúcar, mas você tem o biocombustível disponível. Então você vê que essa relação muito se discutiu tecnicamente, a gente participou de alguns fóruns internacionais, algumas missões, e ali está acontecendo. E vem a reboque disso o híbrido flex. É uma tecnologia que está pronta, está madura, como eu disse, já tem um sucesso. Quando você olha sobre esse prisma, você vai abrir um mapa de sul global. Então o sul global tem essas características de produção. Você pega a Colômbia, por exemplo, a Tailândia. A partir do momento que se torna viável com um custo, além de ser bom para a mobilidade, para a tecnologia que nós estamos aqui automotiva, ele tem um potencial de abrir novos mercados no setor agro, que é um setor que é muito importante para esses países do sul global. Você pode diversificar a sua produção e incluir o nosso conhecimento de tecnologias, não só automotivas como nos combustíveis, como você me citou hoje. Fui discutir combustíveis sintéticos ou novos combustíveis. O biocombustível, ele tem ainda muito a entregar do ponto de vista tecnológico. Então eu enxergo como viável a Toyota como globo,
coloca isso, e os próprios países, quando você pega um G20, por exemplo, eles têm lá um statement de que para atingir a neutralidade de carbono, você precisa do quê? Você vai precisar da junção de vários fatores, da eletrificação, do biocombustível, de novas tecnologias. E aí entra como mais um item desse portfólio, desse menu à disposição do quê? Do cliente, aquele que quer a mobilidade, ele vai ter mais esse leque. E aqui no Brasil, com certeza, é o futuro nos próximos anos. Sim, perfeito. E falando em próximos anos, um movimento que também já está muito claro no mercado brasileiro é a chegada de uma nova concorrência bem agressiva, bem interessada em construir marca, em conquistar o consumidor e em vir com uma proposta de produtos tecnológicos. Inclusive, para muitas dessas novas marcas, o carro híbrido flex já está no radar, já está em oferta. Como a Toyota avalia essa movimentação do mercado, Ceconello? Olha, a gente tem dito isso através de todas as nossas lideranças. A concorrência sempre é saudável. Para nós, na Toyota, uma empresa que tem um posicionamento global, presente em todos os continentes, naturalmente a gente tem a concorrência em todo lugar. Essa nova concorrência, ela vem trazendo novas opções para o cliente. Justamente, o que a gente mostra é o quão maduro e como que a gente pode trabalhar isso de acordo com as características do cliente. Então, nós temos que mostrar os diferenciais. O cliente vai buscar justamente os diferenciais. Então, a partir desse momento, um exemplo clássico que a gente gosta de falar como Toyota, que você me colocou, olha, a Toyota quebrou a patente dela de híbridos em 2015. Por quê? Porque ela queria justamente promover que, olha, nós temos uma tecnologia, ela funciona e ela pode ser uma opção nisso, que é o híbrido. Porém, em paralelo, você tem todas as questões da eletrificação e as outras alternativas que podem se tornar viáveis. A partir do momento que você tem mais gente trabalhando nisso, você vai criar uma cadeia maior de valor e você vai poder oferecer ao cliente mais opções. Quem vai escolher no fim é o cliente. Só que aí, como que a gente enxerga isso? A gente enxerga que você tem que ser prático, ou seja, tem que estar disponível, tem que ser acessível. E aí o acessível, justamente, você vai entender o quanto que você tem de retorno daquela tecnologia, daquele veículo, daquele produto. A Toyota é conhecida por ser eficiente. Então o cliente compra um carro que, do ponto de vista do ciclo de vida do carro, para ele é bom. Ou seja, é um carro que custa tanto, te entrega tanto, é eficiente do ponto de vista do consumo energético e tem um valor de revenda importante para você poder alimentar esse ciclo de uso do veículo. Então, com esse conjunto, a gente vai estar ali disputando o mercado com todos de forma saudável. Olha, eu tenho a opção A, a opção B, a opção C. Qual é o perfil desse cliente? Como é que a gente chega com ele? E o que eu posso agregar para ele? Como eu disse, garantia, pós-venda, valor de mercado e eficiência de consumo e baixo impacto na rotina do cliente. Eu acho que esse é o movimento que vai pôr todo mundo para produzir mais e melhor. E a gente acredita que com os investimentos, com o conhecimento, com a tecnologia, com a satisfação do cliente, você vai estar ali disponibilizando não só um bom produto, mas também o que eu posso dizer que é o cliente satisfeito. Sim. Esse é o ponto. Muito bem. Ceconello, eu acho que de certa forma você já falou um pouco ao longo da nossa conversa, mas para a gente caminhando para o final, gostaria que você falasse assim as grandes tendências para a descarbonização da mobilidade na visão de vocês. A gente, como Toyota, fala muito do conceito Move Pathway, né? Que é todas as tecnologias estão disponíveis. Porque justamente a gente vive um momento de transição, a palavra é transição, você sabe que você tem que passar por uma transição de ser mais eficiente. E aí o que vai entrar nesse jogo? É um menu de várias opções. Então a gente tem o biocombustível passando pelo flex, chegando no híbrido flex. Você tem a hibridização do ponto de vista do plug-in, não plug-in,
que vai trabalhar mais com uma carga externa ou não. Você tem o carro 100% elétrico, que tem a sua aplicação, as suas características. A gente trabalha muito com hidrogênio, tanto da célula de combustível, que é uma eletrificação com base no hidrogênio, mas também temos trabalhado com hidrogênio a combustão, como algo que é viável, que vai ter a sua aplicação. Então, o que a gente enxerga? Que elas vão ser complementares. E aí você vai ter a aplicação em cada pedaço do seu mercado global e da característica daquele país. Lembrando que nessa conta o mais importante é entrar o ciclo de vida. O ciclo de vida, se você está buscando uma tecnologia que ela é sustentável, ela tem que ser acessível, só que ela tem que ser sustentável. Então o que eu quero dizer com isso? Você tem que ver quanto de CO2, quanto de pegada de carbono deixou aquele produto para fabricar. E aí, quando a gente enxerga isso, cada país vai ter a sua realidade. E com isso você vai disponibilizar tecnologias para eles. Então, hoje, quando a gente enxerga Brasil, voltando ao ponto, o híbrido flex é uma solução muito pronta. E ela vai desdobrar outras. Daqui 10 anos, 20 anos, a gente ainda não consegue saber qual é aquela que pode se sobrepor, mas a gente tem certeza que haverá sim uma conjunção. Não pode ter uma só, como eu disse, você tem, por exemplo, toda a questão de gás. O gás, você vai ter toda a questão do transporte público que você vai ter que cobrir, não só o veículo de passeio, toda a questão do transporte de mercadorias. Então isso ainda o tempo dirá. A grande questão é essa, e o cliente vai responder de acordo com a sua satisfação. Claro, muitos caminhos abertos aí para a gente desenvolver isso. Bom, para encerrarmos, eu gostaria de ouvir de você o que mais, quais são as expectativas aqui para o SXSW. Quem estiver ouvindo a gente ou assistindo a gente, dá para acompanhar algumas das principais palestras no canal oficial do SXSW no YouTube, o que é muito legal, né? Ter acesso a um conteúdo aqui do festival, uma parte do conteúdo, porque tem muita coisa. E também são muitas trilhas de conteúdo, são muitas pessoas, muitas mentes brilhantes reunidas assim nesse mesmo período. O que tem chamado a sua atenção? O que você quer encontrar aqui? Olha, é assim, é o que você disse, aí eu digo para todo mundo que está ouvindo a gente. É muita coisa, você tem que estar com olhos, ouvidos abertos. Tênis confortável. Exato, tênis confortável, isso é fato, também a roupa confortável, mas no sentido de que a gente nem sabe o que nos espera. Eu acho que aqui é meio que mergulhar e navegar literalmente no que você estiver escutando. Uma coisa que a gente está muito de ouvidos abertos é essa questão de biotecnologia. Como é que isso entra na conta? E aí, quando você transita em tudo isso, não tem como você evoluir, seja numa tecnologia de ponto como a inteligência artificial, seja numa produção, seja numa questão de qualquer mudança que você vai fazer, comece a entrar na conta a questão do impacto ambiental. E esse impacto ambiental é uma questão, assim, tem que ser viável. Tem que ser viável. E aqui você vai ouvir outros setores que são diferentes da gente e entender o que cada um está transitando nisso. Então, tudo pode surgir uma oportunidade que você faz um link com a sua realidade. Acho que esse é o gostoso, o prazer de estar aqui. Você sai um pouco da sua, vamos dizer assim, da caixa que você está, abre e de repente um assunto que não tinha nada a ver com você está falando de alimentos, por exemplo, traz para você. Tecnologia, a gente trabalha assim porque está embarcada no veículo hoje. Mas tem outras coisas que às vezes você ouve e fala, nossa, está falando de uma coisa que se aplica para mim, que normalmente é a pegada de carbono ou coisa assim. Acho que é por aí o que a gente espera das próximas exposições, eventos, tudo aquilo que a gente vai ver aqui caminhando e observando. Sim, serão dias animados, isso a gente tem certeza, né? Fato. E é interessante nesse aspecto da biotecnologia, de fato é um tema que está muito presente, né? A própria MWeb, que você começou citando no nosso podcast, falou muito disso, né? Do impacto que a evolução da biotecnologia vai ter nas próprias baterias dos celulares, computadores e carros, né?
de recursos mais sustentáveis. Então veremos ainda muita coisa. A gente vai compartilhando lá na cobertura da Automotive Business. Seconello, prazer conversar com você. Obrigada por estar com a gente e por dividir um pouco dos seus insights aí. Giovana, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. A gente segue junto nessa jornada aí dos próximos dias. E para todo mundo que está nos assistindo, venham conhecer, acompanhem. Tem muita coisa acontecendo, é impossível participar de tudo, mas pelo menos ter vamos dizer assim, um sentimento do que está acontecendo aqui vale a pena, viu? Sim, para onde o vento sopra, né? É isso aí. Muito bom, obrigada, Seconello. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou aí. Até o próximo.